Você teria coragem de passar um colírio que pudesse te deixar cega, só para ficar com belas pupilas dilatadas? Ou de passar um creminho radioativo só para ter aquele glow na pele? Parece surreal, né? Mas essas só foram algumas das loucuras que a gente já fez em nome da beleza ao longo da história. E sabe o que é mais maluco? É que depois de tantos anos, a gente segue fazendo maluquices para poder entrar num padrão e nem percebe que está fazendo isso. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer algumas das práticas de beleza mais extremas da história. E no final, comparar com as coisas que a gente continua fazendo nos dias de hoje, como se fosse tão simples quanto ir no salão cortar o cabelo. E aí, ficou curioso? Então, antes da gente ficar chocado juntinho, eu posso me apresentar? Ai, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal é baby, mas ele tá crescendo graças à ajuda de vocês. Por isso, qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Aqui a gente fala sobre cultura, internet, sociedade, entretenimento e o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você já tá gostando do vídeo, foi com a minha cara, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. Ah, e vocês devem estar pensando, quem é essa morena? Sim, gente, eu ainda estou tentando me acostumar com esse cabelo, foi muito tempo loira. Se vocês não gostaram, não comentem, porque pra mim tá sendo um processo também. Às vezes eu gosto de dar uma mudada, daqui a pouco eu volto pro louro, eu sempre volto pra ele, entendeu? E agora, bora pra que interessa? Você faria qualquer coisa pra deixar a sua pele linda e sem manchas? Que tal tomar uma pastilha com uma substância conhecida por ser extremamente tóxica? Lá no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, era normal ver a cena de mulheres entrando em lojas populares como a Sears e sair de lá carregando um frasco de pastilhas que prometia acabar com cravos, espinhas, manchas e até sardas. Você só tinha que ingerir. Seria incrível se não fosse trágico. Essas pastilhas tinham composto de arsênio, um elemento químico encontrado naturalmente na crosta terrestre, que é conhecido por sua toxicidade, sem exagero, há milhares de anos. E o mais bizarro é que o arsênio já tinha uma reputação bem sinistra. Durante séculos, ele foi usado como o veneno perfeito quando alguém queria alguém sem levantar suspeitas, causando um processo de intoxicação bem lento e gradual. Bem aquela coisa de filme, sabe? O vilão vai e coloca aquele pozinho escondido no anel, na bebida da pessoa. Pra vocês terem uma ideia, no século XVII, por exemplo, a italiana Giulia Tofana ficou conhecida por vender uma preparação chamada aqua tofana, que era uma espécie de loção masculina associada ao envenenamento que foi associada ao envenenamento de alguns maridos por suas esposas. Algumas fontes históricas atribuem a aquatofana à morte de cerca de 600 homens. Mas aí você pode pensar, Pô, mas a galera lá do século XIX devia tomar essas pílulas de arsênio sem saber o que que era, né? nananina não, meus amores. Na verdade, os produtos deixavam isso bem explícito. O rótulo desse produto que vocês estão vendo aí na tela trazia pastilhas de arsênio claramente escrito no rótulo. E o mais surreal é que a embalagem garantia que elas eram seguras e inofensivas. Realmente, totalmente seguro. Totalmente drogada. Tanto que o seu uso poderia provocar efeitos no organismo como afetar os sistemas nervoso e cardiovascular, os rins, o fígado, e também podia causar alterações de pigmentação da pele, lesões cutâneas, queda de cabelo, entre outros problemas graves. E se a pessoa fosse exposta a doses muito altas do medicamento, ele podia ser até fatal. Ou seja, enquanto essas mulheres tentavam tornar suas peles mais bonitas, elas estavam se envenenando, ingerindo uma substância extremamente tóxica que vinha numa caixinha bonitinha, que era vendida como um produto de beleza e prometia exatamente o que qualquer item de skincare promete hoje: uma pele mais bonita. Agora você imagina que você é uma mulher na Itália renascentista que quer se sentir como uma pintura da época ao se preparar para ir a um baile e encontrar o seu pretendente. Gente, eu super imagino aquelas cenas de filme. Mas aí o que você faz para atingir esse objetivo? Pinga um colírio nos olhos para dilatar a pupila. Afinal, pupilas grandes era considerado ali o suprassumo da beleza na época. Café? Doce. O único problema é que esse colírio era de beladona, uma planta extremamente tóxica. E, além de aumentar as pupilas, ela podia causar visão borrada, taquicardia, confusão, delírio, convulsões, coma e até a morte. Bem de boa, né, os riscos para ficar com um zoião arregalados. E o mais curioso é que o nome dessa planta, beladona, significa mulher bonita
em italiano. A bella donna. Pior que eu falo italiano. Nossa, meu Deus, como parla, mas eu falo um pouquinho. Hoje, substâncias derivadas desse composto são usadas na medicina, inclusive em alguns exames oftalmológicos, mas sempre sob supervisão médica e em quantidades bem controladas. Quem nunca teve aqueles dias em que quis dar um glow na pele? Inclusive, hoje em dia tá na moda, né? Aquele skin glass que parece que tua cara é uma janela recém-lavada de tão brilhosa que fica. Mas e se esse brilho for literal e radioativo? O rádio foi descoberto por Marie e Pierre Curie em 1898 e não demorou muito para que a radioatividade fosse usada em produtos medicinais e estéticos. Em 1917, uma empresa inglesa chamada Bradier passou a comercializar uma linha de produtos cosméticos que tinha rádio na composição. Tinha creme noturno, blush, pó compacto, talco, creme capilar, sabonete facial e mais um monte de produto. Os anúncios da marca diziam assim, eu vou ler. Uma fonte inesgotável de juventude e beleza foi finalmente encontrada nos raios de energia do rádio. Mas não era só isso. Falava que os raios de rádio revitalizavam e energizavam todos os tecidos vivos e que essa energia foi transformado num aliado da beleza. Cada produto de higiene pessoal da linha Radier tinha uma quantidade específica de rádio puro. Olha que maravilha! Sim, rádio, o elemento químico radioativo que brilha no escuro, te dá aquele glow, literalmente. Alguns anos depois, em 1933, uma empresa francesa chamada Touradia, eu não sei se falava assim, porque se a pronúncia é francesa, então não era assim mesmo. Mas essa empresa surgiu com uma proposta bem semelhante com a Radier. Ela lançou uma linha de produtos cosméticos que tinham na sua formulação cloreto de tório e brometo de rádio, dois compostos radioativos. E só para constar que também não tinha nada de escondido dos consumidores, tá? Inclusive, a radioatividade era exatamente o tchananã, era o grande diferencial desses produtos. Segundo dados da reportagem do site Tilt da UOL, como os produtos da Touradia eram caros e pouco acessíveis, não existem dados suficientes para saber quais foram os danos causados pelo seu uso. Já os produtos da marca inglesa Radier foram relacionados a casos de queimaduras, câncer de pele e ulcerações. Nos dias de hoje, pés pequenos e delicados são considerados um símbolo de delicadeza e feminilidade. Eu, com meu pesão 38, estaria ferrada se dependesse deles para seduzir alguém. Zoeiras à parte, na China Imperial, ter pé pequenos foi levado assim ao extremo. Eles eram considerados símbolos de feminilidade e status, e em alguns contextos podiam ampliar as perspectivas de casamento. Mas para atingir esse padrão, as meninas ainda pequenas tinham os dedos dobrados em direção à sola dos pés, provocando fraturas e deformações permanentes. Os pés eram enfaixados naquela posição para cicatrizarem daquele jeito. As consequências iam de dor intensa e dificuldade para caminhar até deformidades permanentes, infecções, entre outros problemas de saúde. Com isso, quando as mulheres chegavam à idade adulta, essas mulheres usavam calçados com tamanhos que variavam de 7 a 10 centímetros. Você tem uma ideia, um sapato tamanho 34, que é considerado pequeno aqui no Brasil, mede 22 centímetros e meio. Você consegue imaginar o quão difícil devia ser para se equilibrar em cima de pés tão pequenininhos? É uma adulta com um pé do tamanho de um pé de bebê. Isso sem falar da dor constante que essas mulheres deviam sentir. As últimas mulheres vítimas dessa tradição, que durou 10 séculos, ainda podem estar vivas. Apesar de proibida pelo governo chinês em 1912, tem registro de que a prática continuou acontecendo até a década de 1950. E você provavelmente deve estar chocado de ver esses pezinhos deformados, né? Mas calma que ainda não acabou. E já que a gente está falando de itens de vestimenta desconfortáveis, a gente não podia deixar de fora, claro, os famosos espartilhos. Usados na Europa a partir do século XVI, eles tinham como objetivo deixar a aparência das cinturas das mulheres fina. Quanto mais finas, melhor. Para isso, eles eram usados bem apertados debaixo do vestido, sendo capazes de reduzir a circunferência das cinturas de 3 até 10 centímetros. Eu acho que é quase impossível a gente não lembrar de nenhum filme ou série de época em que duas mulheres estão lá, uma ajudando a outra a apertar bastante, puxando os cordões assim, com o máximo de força que elas têm. No livro De Corset,
A Cultural History, a autora Valerie Steele explica que o acessório forçava os órgãos a se deslocarem, além de causarem problemas como constipação, indigestão e, eventualmente, enfraquecerem os músculos das costas. E, claro, eles eram muito desconfortáveis. Mas você acha que as mulheres deixaram de usar por causa disso? É claro que não, né, meus amores? E os espartilhos continuaram populares mesmo depois que os médicos começaram a investigar os possíveis efeitos prejudiciais dos espartilhos muito apertados ali a partir do século XVIII. Afinal, o importante era ter cintura pequena, mesmo que isso representasse ali alguns risquinhos. E assim foi até surgir um novo padrão de moda. Isso soa familiar para você? Mas a verdade é que a cinturinha de pilão nunca deixou de ser considerada um símbolo de feminilidade. Tanto que, apesar do espartilho ter caído em desuso, ainda existem mulheres que recorrem a procedimentos cirúrgicos para tentar conseguir uma cinturinha mais fina e o famoso corpo violão. Pronto. Agora vamos fazer uma coisa juntos? Olha para essa lista: arsênio, beladona, rádio, pés deformados, espartilho. Agora me diz, você teria coragem de usar alguma dessas coisas? Provavelmente não, né? Inclusive, você deve ter pensado, Como é que essas mulheres tiveram coragem de usar produtos tóxicos e radioativos, de deformar partes do corpo para poder caber num sapato ou um vestido? parece absurdo, né? Mas eu aposto que nenhuma dessas mulheres acordava de manhã e pensava: ai, bom dia. Ai, caguei. Hoje eu vou colocar a minha saúde em risco pra ficar bonita. Elas estavam fazendo o que todo mundo ao redor delas dizia que era bonito, agradável, desejável e muitas vezes seguro. Agora vamos dar uma olhadinha pro nosso umbigo? Vamos dar uma olhadinha pros tempos de hoje? Porque a gente não coloca arsênio no rosto. Mas na Ásia, por exemplo, ainda existem produtos à base de mercúrio que são usados ilegalmente para clarear a pele. A gente não coloca beladona nos olhos para aumentar a pupila, mas a gente continua modificando o formato dos nossos olhos para atender determinado padrão estético, seja com a cirurgia de pálpebra dupla lá na Coreia do Sul ou na China, o desejado Fox Eye aqui do Ocidente. E não, definitivamente a gente não passa rádio na pele para conseguir aquele glow. Mas a gente segue acreditando que algumas novidades estéticas são seguras porque elas são modernas, populares e estão em todos os lugares. E a gente também não deforma os pés para poder caber em sapatinhos minúsculos. Mas quantas vezes a gente já não aceitou sentir dor para usar certos sapatos? Para se sentir elegante em um evento? Porque mulheres elegantes têm que usar salto. E para tornar mais suportável o uso de saltos, algumas mulheres estão aplicando botox nos pés. Agora, vamos falar da cintura? O espartilho praticamente desapareceu, mas a obsessão pela cintura fina, não. Hoje, existem procedimentos para remodelar o corpo, cirurgias para retirar costelas e uma infinidade de métodos para tentar criar aquela silhueta considerada perfeita. Infelizmente, não para por aí. Nós estamos aplicando uma toxina que paralisa os nossos músculos saudáveis, colocando substâncias no rosto para alterar o seu formato. E medicamentos que foram desenvolvidos para tratar determinadas condições de saúde passaram a ser usados por pessoas saudáveis que querem perder 5 quilos rapidamente. E a gente vem vendo a valorização de corpos cada vez mais magros, com ossos aparentes e rostos cadavéricos. Provavelmente, para atingir esse padrão, essas mulheres devem estar passando fome. Isso não pode ser considerado normal. A ideia desse vídeo não é criticar quem faz procedimento estético, quem usa salto, quem usa cinta. Eu mesma já fiz procedimentos estéticos sem ter consciência de algumas dessas questões. Até porque eu confiava que eles eram extremamente seguros, como me foi vendido. E eu acho que é por isso que essa história me incomoda tanto. Porque é muito fácil a gente olhar para uma mulher do século XIX tomando uma pílula de arsênio e julgar e pensar, Gente, que louca! Como é que ela não percebeu que isso é perigoso? olhar para os pés de lótus e pensar: Como é que conseguiram convencer as mulheres por tantos séculos de que isso é bonito? nenhuma dessas mulheres achava que o que elas estavam fazendo era absurdo. Elas estavam só seguindo os padrões de beleza do tempo delas. E sabe o que é o mais louco? Que talvez a gente também esteja fazendo hoje coisas que a gente considere completamente normais, que todo mundo à nossa volta também está fazendo. E claro, hoje existem muito mais testes,
testes, estudos e regulamentação do que existiam séculos atrás. A gente espera que isso nos proteja mais. Mas eu, como amante da história, acredito que uma das principais funções dela é fazer a gente aprender com os erros do passado e evitar que eles se repitam no futuro, ou, no nosso caso, no presente. Porque talvez daqui a 100 anos alguém olhe para as nossas fotos e pense exatamente a mesma coisa que nós pensamos dessas mulheres. Como é que elas conseguiram achar isso normal? Agora me diz aqui nos comentários quais dessas loucuras de beleza do passado você já conhecia. Você conhece alguma que ficou de fora? Comenta aqui também pra gente poder colocar numa parte 2. E se você está gostando do nosso bate-papo, vamos estreitar a amizade, fica, ó, mais pertinho. E me segue lá no Instagram, é @instadataísa. E claro, se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!